Bom dia, pessoal. Vamos aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, continuar falando sobre a Revolução Francesa, né? Então hoje a gente vai correr um pouco porque tem muito assunto e se ficar a aula muito longa, vocês ficam aí dormindo aí do outro lado, né? Então vamos aqui pegar aqui o nosso marca-texto. Bom, a gente vai entrar na França século XX, né, para entender. A gente já falou sobre algumas ideias que surgiram e agora a gente vai continuar falando sobre essa França. O que vivia essa França, né? Primeiro, estava em crise econômica. Por que ela estava em crise econômica? Porque ela tinha vivido a Guerra dos 7 anos, né, gastado muito dinheiro, tinha saído derrotada, e aí, para fechar, ela ainda pega mais dinheiro e gasta na guerra que a Grã-Bretanha vai ter contra os Estados Unidos, com o intuito de ter essa revanche contra a Inglaterra, né? Contra a Grã-Bretanha. Gasta mais dinheiro ainda, e aí a gente vai ter duas secas, né? A seca de 1785 e a seca de 1788. Para resolver isso, o que eles fazem? Aumentam os impostos. A população, os trabalhadores ficam mais apertados ainda, né? Até fica numa situação tão grave que eles chamam os chamados estados gerais. O que são esses estados gerais? Né? Era uma grande assembleia onde todos os 3 estados se reuniam para buscar uma forma de resolver algum tipo de situação. Então, no caso, qual era a situação? O problema financeiro. Né? Como é que era essa Assembleia Geral? Né? Ela tinha uma questão tradicional de voto, né? Que era o quê? Havia votação, 3 estados, né? Então, cada estado votava do jeito que queria. Era por estado, por grupo, não por pessoas, né? Vamos dizer assim. E aí, vamos ver aqui um pouco como era que funcionava essa Assembleia, esses Estados Gerais. Primeiro, a gente ia ter a figura do rei, né? E esse rei aí era quem presidia, né? Quem era o presidente dessa Assembleia, era quem escolhia que hora começava, quem que ia falar, organizava tudo, né? Colocava as coisas em pauta. A gente tinha o terceiro estado, que era o que a gente já falou, que representava esse grupo diverso, né, que iam desde trabalhadores servos até os grandes burgueses, donos de banco, donos de grandes comércios, né? A gente tinha também a nobreza, né? Aquela nobreza já palaciana, né? Que vivia ali às custas do rei, e a gente tinha o clero, né? Que vivia também às custas da cobrança de dízimo. E dentro dessa assembleia também tinha um grupo que eu destaquei aqui, né? Que, como eu coloquei aqui, era um grupo que não tinha voz, né? Esse grupo aí era indiferente de qual estado ele pertencia, não falava, que eram as mulheres, né? Então, apesar de a gente ver que durante a Revolução as mulheres vão ter papel fundamental na participação na construção da Revolução Francesa, elas vão oscilar entre algumas conquistas, mas no final acabam andando muito pouco na conquista de direitos, né? Até hoje as mulheres ainda andam buscando muito direitos, né? Então, durante essa votação, o que acontecia? Eles queriam a votação tradicional era por estados. Então a gente tinha o clero que podia ter um voto, o terceiro estado que ia ter um voto e a nobreza que ia ter um voto também, né? Só que normalmente a nobreza e o clero tinham interesse em comum, porque eram privilegiados, não pagavam imposto, tinham leis que favoreciam eles. E o terceiro estado, apesar de ser produtor de riquezas da sociedade absolutista francesa, eles tinham pouca participação política. Então, eles, nesse período, já estavam indignados com isso, né? Então, queriam essa participação. E, para conseguir isso de forma legal, eles propõem, né, que a votação tradicional seja modificada. Mas, o que acontece? O Luís XVI, ele simplesmente diz que vai encerrar as atividades, já que o terceiro estado estava fazendo essa pressão toda com relação a isso, né? Então,
a gente vai ter o quê? A gente vai ter o chamado juramento do jogo da pela, né? Esse terceiro estado sai da Assembleia, vai para essa quadra de pela, onde vão se proclamar, né? Vão se autoproclamar a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, iam criar ali uma constituição que colocaria limites a esse rei. Ele deixaria de ser um rei absolutista e passaria a ser um rei que estaria obrigado a seguir a Constituição. E essa construção, essa força que os deputados do terceiro estado teriam, foram extremamente influenciados também, ganhou grande força por causa da participação popular, né? Claro que o rei iria mobilizar as tropas para tirar eles de lá, mas a população parisiense entrou no jogo, né? E teve ações importantíssimas, como a que eu coloquei aqui, né? Representado por esse desenho, da chamada queda da Bastilha, que era um símbolo, acabou se tornando um grande símbolo para a Revolução Francesa, porque ela era nesse período ela já era uma prisão, né, uma prisão de presos políticos, né, onde o rei, através de cartas régias, ou seja, através de mandatos, né, simplesmente mandava prender o cara e o cara ia acabar na Bastilha. Nesse período, a gente já não tinha tantos presos políticos, né, 1791 mais ou menos, então já não tinham tantos presos políticos, aproximadamente entre 6 e 8, e a população também não invadiu lá para conseguir libertar esses presos políticos. Invadiu com o intuito de conseguir armas, né? Só que essa vitória, né, que a população parisiense tem acaba por dar apoio e dar poder aos legisladores do terceiro estado que estavam lá revoltados, né, na pela, né, no jogo da pela, lá na quadra. E isso vai fazer com que eles consigam aprovar muitas coisas, dentre elas, uma que vai ganhar bastante força é a chamada Declaração do Homem e do Cidadão, né? É importantíssima até hoje, porque hoje, quando a gente olha para a nossa sociedade, para os movimentos que acontecem no meio da rua, muitas pessoas proclamam, né, o direito de ir e vir, o direito de liberdade de expressão, né? Hoje em dia todo mundo diz que é igual, né? E tudo isso começa com essa ideia, né? Com essa declaração do homem do cidadão, que vão trazer diversos direitos individuais que a gente olhar para a Constituição brasileira hoje, vão estar lá garantidos também numa Constituição atual como a nossa, né? Que foi criada em 1988. Então, a Revolução Francesa ela tem uma influência gigante no direito, na economia e na política, né? Então, essa revolução ela vai continuar. E esses acontecimentos da cidade, essas revoltas em Paris vão influenciar o campo, né? Com uma característica que essa violência, né, o chamado grande medo, vai ter uma característica mais antinobreza, um pouco diferente do que as ações que ocorriam na Revolução na cidade da França, né? O campo vai ter uma forma de agir um pouco diferente, né? Então eles vão ser bem mais violentos inicialmente, então vão atacar os nobres, matar os nobres, queimar os castelos, queimar as casas desses nobres, né? E vão querer o fim da servidão, vão queimar os papéis de dívidas que eles tinham com o nobre, né? E vai ser de fundamental importância porque com o fim desses senhores feudais, a sociedade absolutista francesa vai perder bastante força e a revolução vai ter mais capacidade de destruir o Estado absolutista. Porém, né, o pessoal da cidade teve um certo receio com relação a isso e disse, não, temos que tomar cuidado. Claro, tem que lembrar que quem foi que teve esse receio com a Revolução dos Camponeses? Vai ser aqueles burgueses, né, de uma elite econômica grande, porque sabem que essa revolta popular prejudicava e amedrontava as questões
dessa riqueza que eles tinham acumulado, né? Por isso que eles tinham essa situação assim um pouco constrangedora, né? De dizer que essas ações do clero era perigoso, ou do clero não, dos camponeses, e os próprios camponeses levaram, né, a esses nobres a fugirem dessas regiões, né? Então eram queimados, né, os castelos, né, queimados, e a galera saía, né, porque tinha medo de morrer, porque eles matavam mesmo. É por isso que chamado de o grande medo, né? Um dos momentos. Na verdade, a gente vai olhar na Revolução Francesa, vão ter muitos medos, muitos momentos de medo, né? De morte e tal. Dentre essas situações, a gente vai ter a Constituição Civil do Clero, né? O que é isso? A gente vai ver que durante essa construção civil do clero, a gente vai ter a separação do Estado da religião. Primeiro, o intuito é pegar as riquezas do clero e ajudar na condição francesa, que, como a gente viu, estava precária, né? Problema de seca, gasto, problema de dinheiro, violência, né? E aí eles pegam as riquezas do clero e começam a distribuir da nobreza também. Posteriormente a gente vai ver isso, mas inicialmente do clero. E também vai fortalecer essa ideia de Estado laico, né? Que era uma ideia que era bem trabalhada dentro dos pensamentos, entre os pensadores iluministas, né? E os padres que não aceitavam isso eram considerados refratários e não eram bem aceitos dentro da lógica da revolução. Tudo isso levou, né, a essa revolução ter muita força, e por volta de 1791, né, quando a gente vê aqui, a gente vai ter a criação, né, a construção de uma monarquia constituinte, porque eles vão criar essa constituição e essa constituição vai limitar o rei, mas não vai tirar o poder deles, né? Ainda vai manter uma lógica de voto censitário, ou seja, só vota quem tem dinheiro. Isso é interessante para a elite também, porque se só vota e só pode ser votado quem tem dinheiro, ambulância. Só quem vota, só quem pode ser votado é quem tem dinheiro, só quem vai influenciar nas leis são as pessoas que têm dinheiro. Então, eles fazem a mesma estratégia que utilizavam com ele, que a nobreza e o clero utilizavam com ele, de tirar dentro do jogo político, eles fazem com os mais pobres. Só quem vai estar dentro do jogo político dessa nova organização são eles, né? Essa elite que tem dinheiro para poder votar, que tem dinheiro para poder ser votada. Essa Constituição também ajudou a questão da implantação de muitas medidas burguesas, entre elas, né, a propriedade privada e a igualdade, né? Então agora a gente é igual, como a gente vê na discussão do vídeo anterior, certo? Só que com tudo isso, o rei, né, a gente vê a questão da Constituição, o rei tenta fugir. Ele é capturado, né, e é levado de volta, o que vai tirar muito poder, né, simbólico, assim, muito poder desse rei, né, que vai levar a outras questões. O próprio terceiro estado, como a gente pode ver, ele era um pouco dividido, né? É dentro dessa ideia aqui, desse período, que vai surgir a noção de esquerda e direita, porque a gente vai ter os girondinos que se sentavam à direita aqui da Assembleia, né? E tinha uma visão que eles eram compostos por quem? Por essa alta burguesia que eu já vinha falando anteriormente, né? Extremamente conservadora, conservadora no sentido de que queria manter algumas coisas, né? Conservar algumas ideias, não queria ser muito revolucionária no seu interesse, né? E, ou seja, queria controlar esses pobres, diferente dos jacobinos, né, que sentavam à esquerda, né, representava essa pequena burguesia, ou seja, os comerciantes mais que não tinham tanto dinheiro, e os sans-culottes. Quem eram os sans-culottes? Os sans-culottes são a base da Revolução Francesa, vamos dizer assim. É essa galera mais pobre, trabalhador liberal, né, que vão estar ali em todos os momentos da Revolução, né? E eles estavam aqui dentro da lógica dos jacobinos, né? E eles queriam revoluções, né? Uma revolta social mais ampla, mudanças sociais mais amplas. Queriam, por exemplo, uma coisa que não se consolidou,
quase uma igualdade econômica também, né? A gente não pode falar disso, mas assim, eles queriam mais direitos para os próprios, mais condição. Então, algumas ideias como as coisas básicas, era obrigatoriamente o Estado garantir para todo mundo, era uma ideia desses jacobinos, né? Que não era tão aceito pela questão, vamos dizer assim, dos girondinos, né, da direita. E a gente ia ter um outro grupo aqui também, que eu não coloquei ali, mas que eram chamados de planície, né? Que era essa planície? Era o que hoje no Brasil a gente pode chamar de o centrão. Era na Revolução Francesa, era em grande parte, e que sempre pendia para quem lhe desse mais, vamos dizer assim, favores, para quem estava mais poderoso naquele momento. Então ela flutuava entre esses dois polos, né? Entre os girondinos e os jacobinos. Só que em 1793, né, a gente vai ter que o rei, depois de ser levado de volta lá para dentro, né, e os girondinos vão conseguir muita força, né, vão conseguir chegar ao poder, vão implantar uma nova Constituição, né, a Constituição de 1793, que vai ser uma Constituição republicana, ou seja, vai ter a criação de dois poderes nesse período, o poder executivo e o poder legislativo, onde esse poder legislativo vai ser chamado de convenção, né, de convenção nacional, e que vai ter mais força, né, vai ser o poder que tem mais força. Vão pregar, veja como eles têm uma visão mais dizer assim, revolucionária das questões, né? Porque eles pregam a questão do voto universal, ou seja, qualquer pessoa, aliás, quase qualquer pessoa, né? Porque não era um voto completamente universal, as mulheres não vão poder votar, como eu disse a você, e a ideia de igualdade, né? Vão proclamar a república, né? Que também é uma ideia nova desse período. Então, vocês veem que o período da convenção é um período de grandes mudanças, porém, é um período também de muito terror. Vão se criar os tribunais revolucionários, né? Quando eles estão lá no poder, tudo passa a ser considerado perigoso para a revolução e tudo tem que ser em nome da revolução. Então, até a vestimenta desse período começa a modificar. Você tem que ter uma vestimenta revolucionária, civil, nada que lembre a questão da nobreza. Isso vai levar a muitas mortes, né? Dentre elas o rei, né? Rei Luís XVI, que em 1793 é julgado e morto. Claro que a convenção faz isso para que não tenha a condição de que ele volte ao trono. Ele e a mulher dele, a família dele, ele e a mulher dele são mortos, né? Para que não tenham ninguém para tentar legitimar que o rei, né, que tinha que voltar, que era o certo. Então matam ele, né? E aí vão ter medidas também, né, que a gente pode achar interessante, como o ensino público gratuito, que hoje a gente vê em muitas, ou quiçá na maioria das grandes potências democráticas, né, do mundo moderno, uma influência claramente da Revolução Francesa, né, a questão da reforma agrária, os camponeses que brigaram, né, e lutaram ali. Uma coisa que hoje para a gente é extremamente comum, mas antes não podia. Isso está ligado com o Estado laico. Por que está ligado com o Estado laico? Porque é o seguinte, antes o divórcio ele estava relacionado à igreja. Então, as frases do padre, principalmente na lógica católica, o que Deus uniu, o homem não separa. Ou seja, você casou, meu brother, é para sempre. Mas, para o Estado revolucionário, a relação entre duas pessoas vai ser uma relação de contrato. Ou seja, como qualquer outro contrato, pode ser quebrado. Então, você vai ter direito ao divórcio. Eles vão acabar com a escravidão também. A questão da igualdade. Veja, se todo mundo é igual, como é que pode existir
escravos, né? Mas esse período de mudanças drásticas geravam conflitos gigantescos, como eu disse. Tudo para os revolucionários era tido como perigo. Então eles eram julgados e eram mortos. A forma de matar também era uma forma interessante, porque eles queriam mudar um pouco do que era antes no absolutismo. No absolutismo, no período absolutista, a morte ela era diferenciada de acordo com o seu estado. Então, se você era um nobre, você era com a cabeça decapitada, né? Se você vê aqueles filmes, por exemplo, uma série como Game of Thrones, né? Os nobres eles eram decapitados bem rápido, uma morte rápida. Já os pobres, né? Já o terceiro estado, eles tinham o direito de passar por algumas penúrias antes da morte, né? Podiam ser torturados ali, né? Castigados de forma mais dolorosas antes do falecimento. Então, durante a Revolução Francesa, eles vão pregar uma morte para todos, né? Que é a guilhotina, né? Até na morte, todo mundo vai ser igual. Porém, essas mortes vão se tornar uma coisa comum, né? Todo dia tinha ali, e uma coisa popular. A guilhotina era colocada em praça pública e todo mundo ia ver, né? E aí ia lá e cortava. Então, esse medo e essa confusão, né, causou certo desconforto. Até os movimentos contra-revolucionários, né, acabavam assassinando os revolucionários, né, como a gente tem o caso aqui do Marat, né, que é esse cara aqui pintado aqui nesse quadro aqui, né, que ele foi assassinado justamente aí durante ele estava tomando banho e tal, né, o artista ele tenta pintar nessa imagem aí do Marat uma, uma moça nobre, né, jacobina, vai lá e aproveita que ele está no banho e assassina. Então esse terror, né, que vai ser chamado de período do terror, porque realmente era morte toda hora, todo dia, muita confusão e muito medo, além dos franceses estar sendo atacados não só pelos próprios contra-revolucionários, mas também por sofrer ataques de fora, né? Os outros estados absolutistas não queriam perder que as pessoas do seu estado se influenciassem por essas condições que a França estava criando. Então atacavam a França para conseguir se defender. Então era ataque de um lado e do outro. Com o meio desse terror e dessa desordem, a convenção cai. Cai, né, por um golpe de Estado que sofre dentro da França mesmo, né? E aí, vamos dizer assim, a burguesia, a alta burguesia assume o poder, né, com uma nova forma de governar que vai ser chamada de diretório, né? A gente vai ter o golpe e aí a França vai ter a terceira constituição dela, onde a gente vai ter um voto censitário e aquela mesma coisa ou algo muito parecido que os revolucionários girondinos faziam, os jacobinos também, essa alta burguesia também vai fazer. Um Estado com o intuito de defender os interesses da burguesia, né, dessa alta burguesia, não da baixa burguesia, né? Só que vai continuar sofrendo ataques, né, de todos os lados. Continua, apesar do terror diminuir mais, né, mas ainda vai existir os ataques, né, contra esses que assumem o poder também vai permanecer. E aí vai continuar sofrendo o ataque dos exércitos absolutistas até que vai surgir um cara, né, que vem de baixo, chega devido às suas vitórias no alto escalão do exército francês e vai dar outro golpe, né, o chamado golpe dentro do golpe, o golpe de 18 Brumário, que a gente vai abordar aí nas aulas posteriores. A gente vai ter aqui algumas questões, né, então quero que vocês respondam essas questões aqui e mandem para mim, beleza? Valeu, show!